Olá, sétimo B. A Stephanie entrou em contato comigo, falou que a aula de hoje sobre renascimento, ela tinha sido um pouco complicada da maneira com que o professor do Centro de Mídias conversou. Então, eu vou fazer aqui um videozinho bastante curto, só para retomar as partes mais importantes. Então, o que é importante vocês terem sempre em mente, ter sempre na cabeça, é que esse período que a gente conhece como Renascimento, ele é marcado principalmente pela mudança de pensamento das pessoas. Sabe quando começou a pandemia, essa história do coronavírus, que a gente teve que fazer muitas mudanças na nossa vida? A gente teve que começar a ficar mais em casa, tomar mais cuidado para não encostar no rosto enquanto está na rua, lavar as mãos com mais frequência, tentar evitar sair de casa, evitar os mercados, muitas lojas fecharam. Esse monte de mudança, também agora na economia, na política, a gente ouve falar muito mais do governo fazendo ou não coisas. Enfim, o Renascimento, ele é um período muito marcado por esse tipo de mudanças. São muitas mudanças na maneira com que as pessoas veem o mundo e a maneira com que essas pessoas vivem. Por quê? Por mais de 1000 anos, lá na Europa, no continente europeu, as pessoas elas viviam de uma maneira muito diferente. Na verdade, elas ainda não tinham ideia do que é um país, do que é um continente, onde que essas pessoas viviam, onde que as pessoas moravam antes do Renascimento. Elas moravam em umas fazendas bem grandes e bem protegidas, chamadas feudos. Por que eu tô falando de uma fazenda bem grande, que tem uma grande e forte muralha em volta, ao invés de um país? Porque essa ideia de país, de ter um estado, um lugar onde todo mundo fala a mesma língua, que todo mundo vive com costumes parecidos, é bem nova, é bem moderna. E esses feudos, eles eram administrados, orientados por um senhor feudal. E esse senhor feudal, por sua vez, era responsável pela proteção das pessoas que moravam nessa fazenda, com muralhas, e quem orientava espiritualmente tanto esse senhor feudal, que ainda não era um rei, quanto as pessoas que moravam dentro dos feudos, era a igreja. A Igreja Católica, pessoal, durante toda a Idade Média, ela é uma instituição muito importante. É quem decide o certo e errado, o bem e o mal, o que pode e não pode. Inclusive, gente, coisas que hoje em dia é até um pouco estranho de pensar. A igreja naquela época, há mais de 1000 anos atrás, ela decidiu que as pessoas podiam ou não comer, os dias que elas podiam ou não trabalhar. Ao invés de ter um governo que criava os feriados, quem definia esses dias importantes era a igreja. E as pessoas, elas não viajavam muito, não. Elas nasciam dentro dessas grandes fazendas, que eram os feudos, viviam a vida toda lá com as mesmas pessoas que sempre moraram. Vocês conseguem se imaginar conhecendo as mesmas 200 pessoas a vida inteira de vocês? Morar no mesmo bairro e não conhecer ninguém além do seu bairro? Nunca. Você conhece os pais de todo mundo, os avós de todo mundo. Se você tivesse filhos, os seus filhos iam conhecer os filhos de todos os seus colegas. Era um mundo meio pequeno, né? Bem diferente de hoje em dia. E é isso. A gente consegue imaginar essa igreja da Idade Média como um grande cérebro. Um cérebro que definia tudo na vida das pessoas, de tão importante que ela era. Lógico que a gente tem que pensar que a Igreja Católica dessa época aqui, ela é bem diferente da Igreja Católica de hoje em dia, bem diferente mesmo. As pessoas não saíam muito, não viam ninguém diferente, viviam a vida toda com as mesmas pessoas, mas em determinado momento isso muda. Lá pelo século XII, XI, os anos 1100, os anos 1000, acontece uma grande batalha. Lá no Oriente Médio, nas proximidades de uma cidade que vocês já ouviram falar o nome, que é Jerusalém. Essa grande guerra, ela é liderada pela igreja. Por quê? Em Jerusalém, as igrejas cristãs estão sendo atacadas pelos muçulmanos.
E essa igreja vai montar os seus exércitos para defender a cristandade, essa igreja cristã católica em Jerusalém. Quem que vai lutar? Quem é bom em batalha, em defender, que são os senhores feudais, os que comandam e protegem os feudos. Essas guerras são conhecidas como guerras cruzadas. E olha que interessante, tanto os senhores feudais quanto os ajudantes que eles escolhiam lá, do povo que morava dentro dos feudos, viajavam pouco, mal tinham contato com pessoas fora do feudo. Com essa guerra cruzada, que eles têm que viajar do continente europeu lá para Jerusalém, bem longe, um caminho que tem que ser feito a cavalo e de barco, porque nessa época ainda não tem trem, avião, carro, nem nada assim, eles começam a conhecer lugares e pessoas novas. E olha só que curioso, chegando mesmo em Jerusalém, eles percebem que existem pessoas com aparência diferente da aparência europeia, até com uma religião diferente da religião católica. Imaginem o fenótipo, ou seja, a carinha diferente das pessoas lá das Arábias, lá do Oriente Médio. É diferente do homem europeu padrão comum. Quando a gente imagina o europeu, a gente geralmente imagina o quê? Aquela pessoa com a pele bem clara, cabelo claro, olhos claros. Então, essa diferença ela fica evidente. E essa diferença faz as pessoas começarem a se questionar. Lembra aquele grande cérebro que era a Igreja Católica? Que definia o que podia e o que não podia, o certo e o errado, o triste e o feliz, todas as datas de feriado, quando trabalhar ou não? Eles acreditavam que era a única religião que existia. E agora que eles descobriram que tem outras? O bichinho da curiosidade, quando pica a gente, não tem muito jeito. Então, esses homens que começam a viajar para as guerras cruzadas começam a ficar mais curiosos. Inclusive, alguns deles até aproveitam esse vai e volta do Oriente Médio, que fica lá longe, para trazer umas lembrancinhas para a família. Sabe aquele negócio de quem vai viajar e para no posto tipo frango assado, grau? E às vezes para lá para comer um pouquinho, ou até tem alguma coisinha interessante que você pega para viagem, quer levar para a família, ou quando vocês vão viajar para um lugar diferente e querem trazer uma lembrancinha para a mãe, para o avô, para alguém, o pessoal começa a fazer isso lá em Jerusalém. Lá no Oriente Médio tem muita coisa que na Europa não tem, não. Então essas pessoas começam a trazer essas lembranças e fazer, nesse vai e volta, ressurgir o que tinha parado de acontecer há muito tempo, que é o comércio. Trazer coisas do Oriente Médio para vender na Europa feudal. Mas é isso, gente, é muita coisa mudando, muitas informações chegando. Esse homem renascentista, ele tem a cabeça cheia de novas ideias, novos pensamentos, começa a questionar tudo que ele entendia que era verdade ou que era a única possibilidade. Esses questionamentos são rápidos, eles acontecem de uma maneira muito forte, essa realidade vai mudando muito rápido também, e essa mudança grande que vai ser chamada de renascimento. Esse interesse pelo outro, por que o outro é diferente ou igual a mim? E essa ideia de que talvez essa igreja não seja dona de toda a verdade. Essa ideia de que aquela igreja católica lá da Idade Média era a única que sabia das coisas, a única que tinha o poder de decidir o que era verdade ou não, essa ideia de ser dono da verdade absoluta a gente chama de dogma, passa a ser questionada. E o homem começa a se enxergar como alguém que consegue chegar às próprias conclusões, definir para ele o que é certo e o que é errado. Esse movimento do homem pensar por si só, ter suas próprias ideias, é chamada de antropocentrismo. Que nada mais é de homem, antropo, em grego antigo, no centro, centrismo, sendo dono das suas próprias ideias. E esse movimento de interesse pelo ser humano, de interesse pelas diferenças, pelas igualdades, de querer saber mais sobre o outro, a gente chama de humanismo.
Então, quando a gente está falando desse século XV cheio de novidades, cheio de mudança do pensamento, a gente está falando principalmente desses movimentos aqui. O que o Renascimento traz de importante? A retomada do comércio. E aqui a gente vai usar até uma palavra complicada, no modelo novo de comércio que a gente chama de capitalismo. E essas mudanças de pensamento. Que se a gente quiser usar esses nomes bonitos, a gente pode chamar de antropocentrismo e humanismo. Certo, pessoal? Amanhã a gente tem mais uma aula de história. Se vocês tiverem dúvidas, podem me procurar. E eu acho que por enquanto é isso. Espero que tenha dado para entender. Obrigada por terem visto meu videozinho e até depois.